te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo conhecido a graça da ressurreição do Senhor, possamos, pelo amor de vosso Espírito, ressurgir para uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 6, no versículo de 52 a 59. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como que Ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do teu sangue, não terás a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá eternamente. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos fazendo esse caminho no Evangelho de São João, no capítulo 6, durante toda essa semana, falando desse pão que desceu do céu, que é Jesus. E também estamos nos ocupando, a beleza da liturgia dessa semana, nas leituras do Atos dos Apóstolos, que fala sobre esses que foram experimentando o ressuscitado. E aqui fala então da conversão de São Paulo, conversão de Saulo. Ele era um grande perseguidor do povo de Deus, porque os judeus tinham lá suas doutrinas, as suas mentalidades, e Jesus veio trazer algo de novo. E eles não conseguiram entender o projeto de Deus através da pessoa de Jesus. E eles então tinham como objetivo eliminar essa mentalidade cristã. E Paulo foi um dos grandes perseguidores do povo de Deus. Nós vimos também nessa semana falando do martírio de Estevão.
e Saulo teve lá sua participação. E Saulo, ele entrava nas casas, tinha autoridade, recebia autoridade para prender as pessoas, homens e mulheres. E aí ele ia com esse objetivo de prender mais cristão, e aí encontrou Jesus no caminho, e Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou: quem és tu, Senhor? Aí Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí todo aquele processo, que ele ficou cego e tal, quer dizer, a experiência com Jesus. Imagina Paulo sendo um perseguidor do povo de Deus, e aí, quer dizer, ele tinha lá a sua referência, e ele deixou tudo aquilo para seguir Jesus Cristo. Se você pegar ali na leitura do Atos dos Apóstolos, a conversão, para mim, a mais que mais impressionou, porque Saulo, ele tinha uma mentalidade errada, mas ele lutava por a tese que ele compreendia que era certo. E Jesus sabia que se mudasse o pensamento de uma pessoa que tinha uma capacidade grande, né? Porque ele defendia uma forma de religião, daquilo que eles compreendiam. E aí ele, quer dizer, se invertesse esse homem que lutava contra o cristianismo, quer dizer, se ele tivesse a favor, e assim aconteceu. Ele se converte e se dedica totalmente à vida cristã, e Paulo foi aquele homem que escreveu, né, tantas cartas que nós conhecemos, e deu a sua vida por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E tem então esse grande exemplo de conversão, a conversão radical, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E aqui nós vemos então quem que é que modificou Paulo, quem que fez ele se tornar São Paulo, né? É esse daqui. O que Paulo fez? Ele comeu da carne, ele bebeu do sangue. Ele, quer dizer, a vida de Deus, ela perpassou a história de Paulo. Por isso, então, virou esse grande homem da história de fé. E assim somos nós, amados. Quem fazer uma experiência com Jesus, quem reconhecer Jesus na Eucaristia, esse capítulo 6 do Evangelho de São João, quer nos levar a compreender o que é isso, que é tudo isso, essa presença viva de Jesus na Eucaristia. Quando nós entendemos essas verdades de fé, nós conseguimos dar a nossa vida. Quer dizer, Saulo tinha uma mentalidade, ele mudou de mentalidade, e ele dava a vida por aquela mentalidade errada, agora ele dá a vida pela mentalidade certa, correta. Ontem nós vimos a igreja recebendo, né, o novo Papa, Leão XIV. Que alegria foi aquilo, que coisa linda, a igreja tem Papa. Mas o que é isso? É esse Jesus que nós comungamos na Eucaristia e reproduzimos, porque Ele é o nosso Senhor. Todo esse acontecimento que aconteceu ontem lá no Vaticano é sinal dessa presença de Jesus na igreja através da Eucaristia. Ele falou que permaneceria conosco. E ele disse que quem permanece com ele, ele permanece conosco. É o nosso Deus, amados. É o nosso Deus que nos cura, é o nosso Deus que nos salva, é o nosso Deus que nos liberta. Por isso nós somos chamados a viver uma fé aonde nós fazemos a vontade dele, porque ele é santo e perfeito e venceu todos os estados até a morte. Quando nós entendemos o valor de nós termos um Deus que nos ama, e com ele, então, nós damos a vida para caminhar. Nós somos livres e levamos todas aquelas pessoas que perto de nós também a essa liberdade de caminhar, não para a morte, não para o sofrimento, não, mas para o céu, porque nós reconhecemos na pessoa de Jesus
a vida que Ele tem para nos oferecer. Então, que Deus possa nos ajudar a viver, a alimentar desse pão que é Jesus, desse sangue que dá vida, que é Jesus. E que Deus possa nos iluminar com Teu Espírito a cada dia, para que cada dia nós possamos ver a beleza do ressuscitado. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.